Ok, está a filmar. Bem, olá a todos e bem-vindos a esta introdução da NaNoWriMo. Vamos esperar que seja desta que eu consiga finalmente gravar, porque eu já gravei isto uma outra vez, mas esqueci-me de ativar o microfone, inteligência minha. Ou seja, isto é uma apresentação do que é o NaNoWriMo, um desafio literário completamente online que reúne escritores de todos os países. Não é assim muito conhecido em Portugal, mas é uma coisa que eu acho que está cada vez mais a ser mais conhecido e gostaria só de explicar um bocadinho sobre o que é e dar alguns conselhos práticos. Os tópicos que vamos falar hoje é sobre o que é NaNoWriMo, uma explicação, uma breve explicação, e como podes tirar proveito deste desafio, os diferentes tipos de escritores que participam neste desafio, alguns conselhos práticos e como é que a CEP e outros grupos estarão lá para te ajudar a completar este desafio. Para começar, aquele pequeno acrónimo da NaNoWriMo significa National Novels Writing Month, portanto é o mês da escrita do romance nacional, ou mês nacional da escrita do romance, eu acho que seria essa tradução melhor. Basicamente é um mês dedicado a escrever um romance. Um primeiro rascunho tem mais ou menos sempre 50.000 palavras, se for assim um primeiro rascunho bruto, portanto o objetivo será escrever 50.000 palavras no mês entre 1 de novembro a 30 de novembro. A melhor forma de completar isto será ao escrever 1667 palavras por dia, mas obviamente nem todos os dias nós temos o mesmo tempo, há trabalho, há escola, há outras atividades que se metem pelo meio, portanto a melhor forma de completar o desafio será ao dividir o teu tempo. Alguns dias poderás escrever mais, outros dias onde escreves menos, portanto se virem esta linha laranja aqui, há dias onde o teu objetivo de palavras se calhar vai ser maior, outro dia em que talvez não vais escrever, portanto vai voltar a baixar, outro dia que podes, portanto não será tão linear quanto a primeira, a tal das 1667, é algo dedicado, adaptado mais a ti. Para fazer isto também podes fazer o download de uma agenda que eu criei, que está no meu website. Também podes utilizar aqui o link da apresentação, onde todos os dias podes ver quanto tempo mais ou menos é que tu podes dedicar à escrita e organizar o teu horário consoante isso. Ou seja, quais são os tipos de RIMOs, que são a designação que são dadas para os escritores que participam neste desafio, somos os RIMOs. Há 3 tipos em geral, obviamente que se formos buscar deve haver muito mais de outros tipos de escritores, mas os principais são estes, que é o planner, o pentser e o plancer. Um planner é um planeador. Prepara sempre tudo com antecedência, antes de chegar o 1º de novembro já sabe o que é que vai decorrer no seu livro, já sabe quem vão ser os personagens, já tem um diagrama, uma tabela de cenas, com praticamente tudo o que vai acontecer. O objetivo será simplesmente chegar, sentar e escrever. Esta forma ajuda a evitar bloqueios, o que acabam por ser algumas das causas que pessoas que não conseguem acabar o desafio, mas também às vezes ter tudo planeado nem sempre é produtivo e há pessoas que, por exemplo, preferem que a inspiração os leve. Portanto, os pensers, por exemplo, estão sempre a escrever on the edge of their seat, tipo à beira da cadeira. Começam com uma página em branco no dia 1 de novembro e a inspiração há de os levar lá. As coisas hão de acontecer como elas têm que acontecer no livro e vemos o que é que vai acontecer. E depois há uma mistura dos dois, que é um plancer. Eu pessoalmente sou um bocado mais plancer.
Às vezes planeio, mas há sempre coisas que não nos podemos preparar e há sempre os personagens às vezes querem levar as coisas à maneira deles e acabam por alterar a história toda. Uma inspiração nova acaba por surgir e dá-me cabo dos planos todos. Portanto, eu tenho sempre uma ideia mais ou menos do que eu vou escrever, algumas coisas que eu já sei que tenho que ter preparadas, principalmente personagens. Depois vamos ver onde é que a experiência nos leva. E acho que a maior parte das pessoas acaba por ser um bocado estes dos Planters. O que nos leva a conselhos para completar o NaNoWriMo. Alguns destes eu vou abordar um bocadinho mais, portanto não vou falar já agora. Algo que eu vou falar agora será pesquisar antes. Os teus dias já são super apertados com o trabalho, com a escola, com tudo o que tu tens para fazer, mais o objetivo de palavras que tu vais querer completar. Portanto, a última coisa que tu queres fazer é ter que fazer pesquisa para o teu livro e bloquear-te ali um bocado, ok, eu agora parei para fazer pesquisa, vou ter que voltar à escrita e acabas por perder ali o rumo, o ritmo. Portanto, se o teu livro precisa de alguma pesquisa, eu aconselho a fazer essa pesquisa antes, preparar-te um bocadinho antes de escreveres para já teres uma ideia do que é que vai sair dali. Um conselho muito importante, que eu por acaso faço imenso, é o get in touch com o teu livro. Tens esta ideia guardada há algum tempo, ou já não escreves há muito tempo, ou é uma ideia super fresca, é sempre boa ideia entrar um bocadinho dentro da mente dos teus personagens, ficar a conhecê-los, entrar dentro do cenário, voltar àquela vibe do teu livro para já estás dentro daquela inspiração, ou seja, tu sentas-te e começas, tu já estás ali naquele mundo, portanto as ideias vão fluir muito mais facilmente. Reconecta com o teu livro e para quando o primeiro dia de novembro chegar, já estás dentro daquela vibe. O último que eu vou falar aqui é um conselho super importante que todos os organizadores do NaNoWriMo oferecem, muitos dos prep talkers do NaNoWriMo também falam, que é não edites. Este é um desafio de palavras, portanto o objetivo é ter o maior número de palavras lá dentro, portanto não voltes atrás, não... Se tiveres mesmo erros, às vezes eles próprios dizem não elimines os erros, há sempre tempo para isso quando estás no processo de edição e revisão. Não percas tempo a duvidar do que escreves, simplesmente senta-te, escreve, quando terminares o desafio, quando estiver tudo feito, vai haver imenso tempo para te dedicares à revisão, portanto vomita tudo o que tens para dizer cá para fora e assim vai ser muito mais fácil de atingir o objetivo de palavras. Agora vamos voltar ao primeiro conselho, que é o cria um plano, o que é algo que mais dedicado para as pessoas que são um planner, funciona bem com os planners, que é criar praticamente um plano do que é que vai acontecer nesse mês, a quanto tempo é que vais dedicar à tua escrita, organizares tudo isso, fazer uma lista de acontecimentos, descobrir como é que se vai desenrolar a tua história, criar os teus personagens, tudo isso que fazem parte da escrita de um livro, mas que não são propriamente escrever as palavras dentro do papel, tudo isso é feito antes, o que pode ajudar se fores um planner ou se quiseres ser um planner. Eu, por exemplo, preparei estas tabelas de cenas, estes recursos. Eu faço este da tabela de cenas para saber mais ou menos o que é que vai acontecer, portanto a única coisa que eu preciso de fazer quando estou um bocado stuck é ver, ok, é isto que vai acontecer a seguir, portanto é isto que eu tenho que escrever hoje. A tabela de cenas é uma ideia geral do que é que vai acontecer no teu livro.
Depois faço estes cartões de cena inspirados no template que a youtuber Abby Emmons fez, que ela própria se inspirou no livro de Lisa Cron, Story Genius. Este livro é muito bom. Que é abordar um bocadinho mais, de forma mais pormenorizada, o que é que vai acontecer dentro de cada cena. Tens o ponto principal, ou seja, o que é que acontece à protagonista, portanto a minha protagonista é a Lily. Depois o subplot, que é as personagens secundárias envolvidas nessa cena e porque é que elas importam, porque é que elas lá estão. Tens a causa e efeito, ou seja, o que é que acontece na cena, a consequência desse acontecimento, porque importa para o teu livro, a realização que o protagonista vai ter com esse acontecimento. Aí já há uma preparação para o próximo capítulo, ou seja, qual vai ser o cliffhanger que tu vais deixar nessa cena que vai deixar os leitores a ler mais. Isto é muito bom para as pessoas que gostam de planear. Às vezes, se tu fores um Panzer, talvez te deixe um bocadinho stuck, então talvez seja melhor usar isto no processo todo de revisão. Este é o que eu faço, sendo eu uma mistura de planeadora e não planeadora. Faço um bocadinho a ideia em geral, muito básica, do que é que vai acontecer. Nunca entro muito em pormenor, mas ajuda-me a preparar. Ui. O terceiro conselho, quarto por acaso, era preparar-te. Já criaste a tua playlist, aquela playlist perfeita que te vai ajudar a escrever e a entrar no mood do teu mundo? Quais são os escritores que tu vais pedir ajuda quando estiveres stuck? E ao pedir ajuda também pode ser a youtubers que falam inglês. Eu não estou a falar propriamente de escritores físicos. Reunies um bocado dos teus próprios recursos de quais são os melhores conselhos que tu já leste e onde é que tu vais geralmente buscar inspiração quando precisas, preparar-te um bocadinho para os momentos onde tu vais estar menos inspirada. Tenho aqui alguns dos exemplos que eu utilizo. Utilizo muito o NaNoWriMo website durante esta época. Eles têm alguns conselhos super úteis. Cada vez que me sinto um bocado stuck, também vejo vídeos no YouTube, principalmente da Abby Emmons e da Jenna Morassi, são das minhas preferidas. Elas têm sempre algo, cada vez que eu não sei fazer algo ou que estou em dúvida, elas têm sempre algo que me ajuda. Portanto, se souberes falar inglês e se entenderes, eu aconselho estes vídeos. A técnica do Pomodoro é praticamente uma ferramenta para te fazer sentar e ficar a trabalhar durante esse timer. É um timer, 25 minutos, sentas-te, colocas o timer durante 25 minutos, tens que estar completamente distraído de tudo, simplesmente focado na tua escrita, e escreves durante 25 minutos, o alarme toca, tens 5 minutos de pausa, voltas ao mesmo, 25 minutos, é bom para sprints. E é bom para quem precisa daqueles primeiros minutos de foco quando está a começar. Portanto, se quiser experimentar, é super útil. Outro conselho é criar os teus próprios recursos, ou seja, algo que ainda não encontraste ninguém que fizesse por ti, ou questões pessoais onde tu próprio achas que precisas mais de ajuda, portanto achas que precisas de preparar antes. Eu, por exemplo, não gosto de me repetir muito no que toca a emoções e descobri esta roda de emoções em inglês e fiz uma para mim em português. Por exemplo, temos aqui o zangado. Mas dentro do zangado há várias coisas, por exemplo, há a crítica, que pode ser uma pessoa depreciativa. Dentro do surpreso, tens o confuso, que pode ser também perplexo. Portanto, é outra forma de criar sinónimos, sem ser que estar a ir à Infopédia e estás a perder tempo com isso. Portanto, é de fácil de referência, isto está na minha agenda, eu vou só lá ver, dou uma vista de olhos super rápida. Ou mesmo para as expressões faciais e expressões de diálogo, são coisas que eu fui acumulando ao longo dos anos, porque são coisas que eu tinha sempre mais dificuldades, portanto estava-me sempre a repetir, então tinha que ir ver a outros livros e até que a certa altura comecei a fazer uma lista para ser muito mais fácil e perder menos tempo. E
Temos também esta estrutura dos 3 atos, que é algo que eu utilizo muito, é praticamente dividir o teu livro em 3 partes, o começo, o meio e o fim, que no fim está lá o climax, portanto o acontecimento boom, que vai fazer o final da tua história. Portanto, estes são os recursos que eu utilizo. Se quiseres, podes tirar um print screen destes e utilizar também, ou fazer o teu próprio. E o último conselho é que não precisas de fazer isto tudo sozinho. Eu criei um grupo da NaNoWriMo da CEP no Instagram, que se quiseres fazer parte, estás convidado. Criei também um NaNoWriMo da CEP no próprio website do NaNoWriMo. Esqueci-me de pôr aqui, mas há o grupo oficial do NaNoWriMo de Portugal, que é o Discord, portanto aconselho-te a juntar-te para conheceres outros escritores na mesma posição que tu. O objetivo é motivarmos-nos todos uns aos outros. É o meu 2º ano a fazer o NaNoWriMo. No primeiro eu não consegui completar, tinha imensas coisas pessoais para resolver, mudei de país, comecei um emprego novo, tudo isso. Depois tentei fazer o Camp Rimo em abril, também não terminei, mas estava sempre a tentar fazer tudo sozinha. Este ano decidi fazer acompanhada, criar um grupo de motivação, onde nos ajudamos uns aos outros. Portanto, eu não sou rainha nenhuma da motivação. Se tu fores, parabéns, mas eu preciso de ajuda de outras pessoas, portanto, decidi criar este grupo onde nos ajudamos a todos a completar o desafio. E se não conseguires completar o desafio também não há problema, o objetivo não é esse, o objetivo é divertir-te, é um desafio como escritores, portanto, acima de tudo, tens de te divertir e utilizar isto como uma oportunidade para crescer como escritor, conhecer outras pessoas que estão na mesma posição que tu e melhorar, finalmente terminar o teu tal rascunho que tu tanto queres terminar. Portanto, espero que tenhas gostado desta apresentação. Se tiveres alguma pergunta, deixa nos comentários. Eu, em princípio, vou colocar isto no YouTube e no meu canal. Vou ver se vou colocar no Instagram, mas talvez duvido. Mas também estou disponível no Instagram para perguntas e vou deixar um link de algumas das coisas que falei aqui também. Portanto, espero que tenhas gostado e obrigado por teres ouvido esta apresentação.